Meus irmãos, nós seremos edificados pelo Senhor nesse momento, num texto que está lá no Evangelho de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 12. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 12, do verso 13 até o verso 21. Esse é o texto que o Senhor falará conosco nesse momento. E essa palavra, ela é útil para o ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, de forma que ela nunca volta vazia, sem antes fazer aquilo que apraz ao Senhor. E a nossa oração deve ser que todas as vezes que ouvimos a palavra, lemos a palavra, que a gente tenha um aspecto do nosso coração fortalecido, que a gente abandone o pecado, o ídolo. Esse é o nosso desejo, meu desejo, nessa manhã, no ensino desse texto. Lucas, capítulo 12, do verso 13 ao verso 21. Diz assim a palavra de Deus. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amém. Oremos mais uma vez. Deus amado, Deus bendito, a tua palavra foi livre. E clamamos que o teu Santo Espírito nos conduza na compreensão dessas verdades e mais, nos conduza na aplicação, na prática dessas verdades. Que a gente saia daqui transformados por essa palavra, sabendo, conhecendo os desafios de uma vida cristã voltada para o reino, mas também, Deus, que a gente não só conheça, mas que a gente consiga aplicar isso hoje, não daqui a um mês, não daqui a um ano, mas que a gente tenha a disposição de viver isso aqui hoje. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Irmãos, vocês já se frustraram na vida de vocês em algum momento? Vocês traçaram um plano, criaram um objetivo e falaram: olha, eu tenho que seguir esses passos e lá na frente eu vou chegar em determinado lugar, eu vou ter determinada coisa, eu vou fazer determinada coisa. Se você é um ser humano, eu tenho certeza que em alguma medida, para uns mais, para outros menos, mas você já se frustrou na sua vida, eu tenho certeza que na virada do ano, enquanto os fogos de artifício estavam estourando, e a gente costuma pensar nos planos e projetos para um novo ano, que a gente não tinha em mente, primeiro, passar por uma chuva tão pesada que devastou algumas cidades, devastou algumas plantações, algumas casas, alguns projetos.
E de forma pior, eu tenho certeza que não estava nos nossos planos passar por essa pandemia. E talvez aí muitos projetos, sonhos e planos terem fracassado. A verdade é que o tempo todo a gente se frustra. O tempo todo nós temos os nossos planos indo por água abaixo. O tempo todo existe algo que nos mostra que nós não temos o controle das coisas. O tempo todo nós somos apresentados à nossa pequenez e à nossa falta de capacidade de cumprir os nossos propósitos, a nossa falta de capacidade de cumprir os nossos planos, de alcançar os nossos objetivos, sejam eles muito elevados ou sejam coisas simples. Ontem mesmo eu tinha o meu dia todo esquematizado na minha cabeça. Eu ia buscar minha sogrinha aqui, ia voltar para minha casa, depois à noite ia para a casa da minha avó fazer uma serenata para ela e para minha mãe que está lá também. Ia comer uma canjiquinha ainda, com costelinha de porco de quebra, tudo planejadinho. Só que no meio do caminho os planos foram interrompidos, o carro quebrou e daí em diante tudo foi dando errado, e no final das contas não teve serenata, não teve canjiquinha, não teve nada daquilo que eu estava pensando. Irmãos, o tempo todo os nossos planos são frustrados. A grande questão é que nós podemos interpretar isso de duas formas. A gente acha que tudo isso é obra de um acaso, ou a gente entende que sim, os nossos planos eles podem ser frustrados, os nossos objetivos podem ser frustrados, mas os de Deus não. Sabe qual que é o grande problema no final das contas? É que muitas vezes Deus está fora dos nossos planos, Deus está fora dos nossos projetos, Deus não faz parte dos nossos planejamentos. A gente pede licença para Ele sair da nossa casa, para Ele sair dos nossos negócios, para Ele sair dos nossos estudos, para Ele sair do nosso dia, porque a gente tem algo e que Ele não tem nada a ver com isso. Esse texto nos lembra um pouco dessa verdade, ou muito dessa verdade, e ele nos lembra que a gente pode até viver uma vida boa, a gente pode até viver uma vida moralmente correta, a gente pode até viver uma vida honesta e trabalhadora, mas se Deus estiver fora dos nossos planos, talvez nós estejamos fora dos planos de Deus. Se Deus estiver fora dos nossos planos, talvez nós estejamos fora dos planos de Deus. E eu vou explicar isso ao longo desse texto. Como que o nosso texto começa então? Observe aí no verso 13, que Jesus estava, como sempre, andando pelo território de Israel, andando pelas cidades da Galileia, do povo de Israel, pregando o Evangelho. E certa feita, no verso 13 diz: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. É interessante que Jesus foi alvo de diversas demandas. Muitas pessoas foram até Jesus com as mais diversas demandas possíveis, com perguntas diferentes, com pedidos diferentes, mas esse é interessante. Um homem queria que Jesus, e ele entendia que Jesus era mestre, que Jesus ordenasse que o irmão repartisse com ele a herança, coisa que a gente vê hoje muito, pessoas brigando por herança, e era mais ou menos esse o cenário. Então Jesus pegou aquele pedido como ponto de partida para ensinar uma coisa para a gente, para ensinar algo para aquele homem, para os seus discípulos e para nós aqui nessa manhã. E ele resume o ensino dele no verso 15, depois de exortar aquele irmão, falando: olha, eu não sou juiz partidor para ficar compartilhando bem com ninguém. Então ele ensina para a gente o seguinte:
ser aprendido. E diz próprio Jesus: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Eu vou repetir: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. É interessante que a gente olha para esse texto e a gente olha para essas verdades bíblicas e a gente tem uma tentação de entender que Jesus e que a Bíblia é contra a riqueza. Que a Bíblia, ela olha para as pessoas ricas e ela taxa essas pessoas ricas como pessoas más. Mas, irmãos, não é isso que esse texto ensina e não é esse o ensino da Escritura. O problema não está em ter riquezas. E esse texto em si nem fala tanto assim de dinheiro. Esse texto fala de bens. E bens podem ser qualquer coisa. O ensino desse texto é que nós não podemos ser avarentos. E o que é avareza? Logo a gente pensa, a pessoa pão dura. É a pessoa que dá tchau de mão fechada. É a pessoa que não gasta dinheiro. Não. A avareza é muito mais do que isso. Sim, a avareza é a incapacidade de ser generoso. Sim, tem a ver com isso. Mas a avareza é o desejo desenfreado de possuir. Isso é avareza. Desejo desenfreado de possuir. Mas possuir o quê? Só dinheiro? Não. De possuir qualquer coisa. Nós podemos ser avarentos com os nossos relacionamentos. O desejo desenfreado de colocar o coração na nossa família e de cuidar da nossa família e de não querer que a nossa família faça nada além de nos servir. O desejo desenfreado de possuir um relacionamento. O desejo desenfreado de possuir um diploma. Quando a pessoa entende que a vida dela consiste e o objetivo máximo da vida dela é estudar, estudar, estudar e ter diplomas e alcançar. Nosso desejo desenfreado pode ser possuir uma casa, um carro, amizades, sucesso, profissão, qualquer coisa que nos faz acordar de manhã e ir dormir tarde, sem que seja o reino de Deus e as coisas de Deus já tomou lugar no nosso coração que não deveria ter tomado. Se o único motivo, e às vezes a gente fala isso com orgulho, olha, eu acordo de manhã e eu vou dormir tarde por causa da minha família. É lógico que temos que cuidar da nossa família, é lógico que temos que cuidar da nossa casa, é lógico que temos que cuidar do nosso terreno, é lógico que temos que cuidar do nosso trabalho, do nosso estudo. Essas coisas são boas. O problema é quando o nosso coração, desesperadamente corrupto, se inclina para essas coisas e a gente não consegue perceber e entender mais nada, senão aquilo que a gente tem, seja família, seja relacionamento, sucesso, estudo ou qualquer outra coisa. E é sobre isso que Jesus está falando. Que nós não podemos ter esse desejo desenfreado de possuir. Nós não podemos colocar o nosso coração nessas coisas. Sabe por quê? Porque essas coisas não duram para sempre. Porque o tempo todo a gente está sendo lembrado que o nosso emprego não dura para sempre, que o nosso estudo não dura para sempre, que o nosso sucesso não dura para sempre, que a nossa fama não dura para sempre, que a nossa saúde não dura para sempre. E aí, para ensinar isso de forma ainda mais interessante,
ele propõe uma parábola, porque às vezes a gente precisa de histórias para consolidar uma verdade. E é por isso que quando a gente é criança, a gente aprende a história do Chapeuzinho Vermelho, dos Três Porquinhos, porque essas histórias nos ensinam lições de moral. E é mais ou menos para isso que servem as parábolas. Elas frisam algumas verdades. E a parábola é a seguinte, de um homem, presta atenção, porque essa história é interessante. Veja aí, verso 16 diz: eles proferiam ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Vamos parar por aí. Eu quero fazer uma pergunta que você vai responder na sua mente. Até aqui, o que esse homem fez de errado? Esse homem tinha um campo. Não, o texto não fala que ele roubou esse campo. O texto não fala que ele tomou esse campo de alguém. O texto não fala que esse campo era fruto de algo ilícito, não. Esse homem tinha um campo e esse campo produziu com abundância. Até aí, o que tem de errado? Em Mateus capítulo 5, diz que Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos e vir chuva sobre maus e bons. E se nós observarmos as Escrituras, nós vamos perceber que toda a prosperidade vem de Deus. Não existe nenhuma prosperidade, nenhuma riqueza, nenhum fruto que nasce numa árvore sem que seja a provisão de Deus. Então nós podemos entender que o campo de um homem que trabalhou honestamente, e eu imagino que todos aqui saibam quão difícil, quão pesado é o trabalho do campo. E esse homem para produzir, esse campo para produzir, esse homem teve que ralar, com certeza. Isso está implícito no ensino desse texto, porque poderia falar que esse homem achou um tesouro, poderia falar que esse homem tropeçou num baú cheio de pedras preciosas, mas não. A parábola, a história que Jesus conta é de um homem trabalhador que plantou e que colheu com fartura. Até aqui, nada de errado. Vamos continuar. E diz assim: e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Vamos pensar mais nesse aspecto. Esse homem trabalhou, plantou e colheu com fartura. Mas na história esse homem também era um homem de capacidade intelectual, porque ele olhou para os celeiros e pense no tamanho dessa colheita, a ponto dele olhar para os celeiros e não caber o seu mantimento nos celeiros. E ele, com a sua capacidade intelectual, ele pensou em fazer algo bom. Ele falou: já sei, eu vou destruir esses que eu tenho, que estão pequenos, e eu vou colocar todos os meus bens em um celeiro que caiba tudo. A pergunta de novo é: onde esse homem errou, irmãos, até aqui? Ele trabalhou, ele plantou, ele colheu, e agora ele pensa que ele não ia defraudar ninguém, que ele não ia tomar o celeiro de ninguém, ele não ia roubar o terreno de ninguém para colocar a colheita dele. Ele ia destruir o que ele tinha e ele ia construir maior. Qual é o erro desse homem até aí? Vamos continuar. E diz, verso 19, observe aí: então direi a minha alma. Vocês lembram, no domingo passado, que eu falei sobre conversar consigo mesmo? E às vezes a gente acha que está ficando doido, mas não está não. Às vezes a gente tem que dar ordens para nós mesmos. Eu até contei a história que entrou um morcego em casa e eu comecei a dar ordem para mim mesmo.
conselho. Vai, você tem que tirar esse conselho daí. É mais ou menos isso que acontece quando a gente dá ordens para nós mesmos. E é isso que esse homem está falando. Ele começa a ter um diálogo consigo mesmo. E ele fala: então direi a minha alma. Presta atenção. Tens em depósito muitos bens. Era verdade, de fato. Ele tinha em depósitos muitos bens. Ele não falou mentira nenhuma. Para muitos anos, de fato, uma colheita tão grande, numa perspectiva normal, duraria muitos anos. E aí ele pensa: o que ele iria fazer? Presta atenção nisso, meus irmãos. Olha que coisa boa que ele ia fazer. Ele fala consigo mesmo: tens em depósitos muitos bens. Descansa, come, bebe e regala-te. Descansa, come, bebe e aproveita a vida. A pergunta de novo, meus irmãos, é: o que esse homem fez de errado, afinal? Por que Jesus está contando a história de um homem que não fez nada de errado? Por que Jesus está contando a história de um homem que trabalhou duro no seu próprio campo? E que Deus, em sua infinita graça, fez prosperar esse campo. E ele, com os próprios recursos, construiu um celeiro maior e guardou os bens desse campo. E agora esse homem faz um plano para a sua vida, e eu quero que você preste atenção nisso. O plano dele não era: agora eu vou fazer bagunça, agora eu vou me transformar num tirano, eu sou um homem rico agora, eu vou oprimir o pobre. Agora eu sou um homem rico, eu vou gastar os meus bens com prostitutas, como um filho pródigo, por exemplo. Vou gastar os meus bens com violência, com guerras. Não é nada disso que ele pensa. O que ele pensa é: agora que eu tenho com fartura, eu vou descansar, eu vou comer do bom e do melhor, e eu vou aproveitar a vida. Irmãos, o que esse homem fez de errado? Se nós olharmos para a nossa vida, talvez a nossa vida esteja muito parecida com a desse homem. A gente traça um plano e a gente pensa o seguinte: eu vou fazer essa faculdade, eu vou me formar, eu vou entrar numa profissão, vou ganhar dinheiro para estourar de ganhar dinheiro, e aí eu vou comer, beber e aproveitar a vida. Talvez a gente pense: olha, eu vou comprar um terreno, eu vou plantar, eu vou tirar uma colheita boa, e aí eu vou comer, beber e aproveitar a vida. Talvez a gente pense: eu vou me casar, então eu vou comer, beber e aproveitar a vida. Eu vou mudar de cidade, e lá, enfim, eu vou comer, beber e aproveitar a vida. O que esse homem fez de errado? Se a gente está com dificuldade de responder essa pergunta, é porque talvez a gente esteja precisando aprender o ensino desse texto de verdade. O que um homem trabalhador, honesto, que plantou, colheu e queria gastar com coisas boas? Afinal de contas, eu não estou falando que descansar é ruim, é muito gostoso depois do almoço, né, Sr. Lorival? Dá aquela almoçada, quem tem rede, deita na rede, ou na cama, nesse friozinho. Então, nossa, é bênção demais. Quem trabalha aí de segunda a sexta-feira, normal, está trabalhando essa quarentena, eu falo isso, fica até com raiva de mim. É bom demais, meus irmãos, quando a gente pode descansar. Ou trabalhamos a semana inteira, e aí chega no sábado, enfim, a gente descansa. Descanso é bênção. A palavra de Deus diz que seus amados Ele dá enquanto dormem, e uma das possíveis traduções é que o Senhor nos dá sono e capacidade de descansar. Então descansar não é pecado. Qual foi o erro desse homem? Ele queria comer e beber, e a própria
própria Escritura nos ensina que as coisas mais valiosas e que a gente ainda assim não deve se preocupar com elas é o que comer, o que beber e o que vestir. São as coisas essenciais. Esse homem ia gastar o dinheiro dele com comida e com bebida. A gente não faz isso todo mês. Fica doido para cair o salário na conta, para a gente ir no supermercado e encher as latas. O que esse homem fez de errado, gente? O que esse homem fez de errado é esquecer que a vida do homem não consiste nos bens que ele possui. O que ele fez de errado é achar que a vida dele consistia em trabalhar, em ganhar e em gastar. Ele achou que a vida dele era suficiente. E nós constantemente achamos que a nossa vida consiste só em trabalhar, ganhar e gastar. Trabalhar, ganhar e gastar. Se você sair aí fora e perguntar para uma pessoa se ela é uma pessoa boa, ela vai descrever a vida desse homem e ela vai falar: eu trabalho de sol a sol, eu não gasto o meu dinheiro com coisas ruins, então eu sou uma pessoa boa. Sabe qual é o problema desse homem? É que ele não colocou Deus no planejamento da vida dele. É que ele não colocou o reino e a eternidade no planejamento da vida dele. Mas assim como eu comecei falando que a gente tem os nossos planos frustrados constantemente, esse homem dessa história teve o seu plano frustrado, porque no verso 20, observe aí, Deus vem para ele e diz: louco, esta noite te pedirei a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Louco. Veja, a gente às vezes olha para as pessoas que gastam os seus recursos com drogas, bebidas, prostituições, e a gente fala: é uma pessoa louca. A gente diria isso do Sozé, e eu estou falando do Sozé genérico aqui, não estou com ninguém em mente, mas a gente diria isso do Sozé que trabalha, chega no final da semana, ele pega o salário dele e ele gasta com a família. A gente diria isso do Sozé, que ele é louco? Não, a gente não diria, mas o Senhor disse que louco é aquele que só quer trabalhar, ganhar, gastar. Nós estamos no meio de uma pandemia e a gente tem sido constantemente humilhado pelo Senhor. Se eu pudesse falar de um ensino que esse ano de 2020, e não o ano, mas o Senhor está nos ensinando nesse ano, é que a gente é muito pequeno. É que a gente é muito pequeno. É que a gente não tem o controle que a gente acha que tem. Só que eu vejo que as pessoas não estão aprendendo essa lição, infelizmente. Porque no meio dessa pandemia as pessoas continuam se preocupando em se elas vão trabalhar, em se elas vão ganhar, se elas vão gastar. Elas continuam se preocupando, e às vezes nós também continuamos nos preocupando em: será que eu vou conseguir plantar? Será que eu vou conseguir ir trabalhar na segunda-feira? Será que eu ainda vou ter o meu trabalho? É isso que tem deixado as pessoas desesperadas. É ficar o tempo todo olhando o aplicativo do celular e vendo se o auxílio emergencial foi aprovado. É ficar 2, 5, 10, 15 horas numa fila para pegar os R$600 e para gastar, sim, com coisas que não são ruins, com comida, com bebida, com vestimenta. O problema não é nós entendermos que essas coisas são importantes. O problema é que essas pessoas estão desesperadas
elas estão preocupadas com dinheiro na conta, com a carteira assinada. E o texto encerra assim: é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Como que a gente pode ser rico para com Deus? A gente é rico para com Deus quando a gente entende que a gente tem que viver para o reino que não é dessa terra. Quando o nosso coração tem que estar no tesouro que não está no banco. Quando a nossa vida é dedicada às coisas eternas mais do que às coisas presentes. Quando o nosso coração está voltado para o reino que já está presente, mas ainda virá para ser consumado. Será que nós temos pensado nisso? Será que nós temos entendido que a vida não consiste na nossa família e nos nossos bens e nas coisas que a gente tem? Louco, essa noite pedindo a tua alma. Tem gente que não gosta de falar, né? E diz que é ser muito pessimista. Mas eu não entendo dessa forma. Eu entendo que é ser vivo. Se a gente morrer hoje, e como diz o ditado, para morrer basta estar vivo. E se esse vírus chegar aqui e ceifar a nossa vida? Eu não estou falando isso para você ficar desesperado. Não, pelo contrário. Porque a gente só fica desesperado quando a gente começa a olhar demais para as coisas que a gente está perdendo nessa terra. Agora eu te pergunto, quem pode tomar o tesouro que Jesus conquistou para você na cruz? Quem pode tomar? Meus irmãos, que o nosso coração não esteja voltado para a abundância de bens que a gente possui. Que o nosso coração esteja voltado para o reino que não está visível aqui nessa terra. Que o nosso coração esteja num tesouro em que a inflação não alcança. Um tesouro em que a praga, a traça, a ferrugem, o coronavírus não alcança. Para a gente não ser como esse homem que fez o que era bom, mas como não colocou Deus na equação da vida dele, foi chamado de louco. Que a gente não seja louco colocando o nosso coração nas coisas dessa terra. Que Deus nos ajude a olhar para o reino e para a eternidade, para olhar para o tesouro de Cristo e não para os tesouros da terra. Que Deus nos ajude a não sermos avarentos colocando o nosso coração nas coisas dessa terra. Que Deus nos ajude. Vamos orar mais uma vez? Convido a todos que se colocam em pé para nós fazermos a oração final. Deus amado, Deus bendito, nós constantemente temos os nossos planos frustrados, pois constantemente o Senhor nos lembra que não temos controle de todas as coisas. E é por isso, Deus, que nós temos que colocar o nosso coração nas coisas do Senhor. Que nós temos que entender que a nossa vida não consiste nas coisas dessa terra, na nossa família, no nosso emprego, no nosso salário, na nossa faculdade, no nosso estudo. A nossa vida não consiste nessas coisas, Deus. A nossa vida é glorificar um Deus eterno e viver para um Rei que reina na eternidade. Que o nosso anseio maior seja não de plantar, colher e gastar, não de trabalhar, receber o salário e gastar, mas que o nosso maior anseio seja viver com o Rei eterno. Nos ajuda nisso, Deus. E eu peço que o Senhor coloque a eternidade no nosso coração, como já colocou, e que o nosso coração anseie pelas coisas eternas. E que a gente entenda que não basta ser honesto, que não basta ser lícito, que a gente tem que voltar o nosso coração para as coisas do Senhor. Meu Pai, eu oro também que não deixe nada faltar nos lares dos teus filhos, na família de cada um dos membros da Igreja de Cristo,
espalhados aqui em Santa Bárbara, em Dom Correia e nas demais cidades do nosso país e do mundo. Tem misericórdia de nós. Oh meu Deus, não deixa o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas eu oro, Deus, que se preciso for o Senhor tirar um pouco de nós, para que a gente entenda que a gente não pode colocar o coração nessa terra, que assim seja feita a vontade do Senhor. Se for necessário a gente viver com menos, que a gente viva com menos, mas que a gente entenda que existe uma eternidade que a gente deve ansiar por ela. Abençoa-nos, livra-nos do mal e dê a nós um excelente dia e que o nosso coração esteja voltado do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, irmãos. Podeis assentar?